Muito obrigada. Então, gente, primeiro eu gostaria de dizer boa noite e agradecer pelo convite da professora Nayara, do grupo, para trazer aqui um pouco dos resultados da minha tese, né, da minha pesquisa de doutorado, que eu encerrei recentemente ali na Universidade Federal do Paraná, em que eu estudei especificamente a ficção científica engajada e o ativismo político da Judith Merrill, que é essa senhorinha aqui na foto. Atrás dela, esses livros que ela apresenta, é a biblioteca que ela doou para a Biblioteca Pública de Toronto, ali depois que ela imigrou para o Canadá. Então, ela produziu essa coleção que na época era a maior coleção de ficção científica do mundo. Atualmente eu não tenho certeza, mas ainda é uma coleção muito importante, gigantesca ali, de ficção científica e literatura especulativa, de modo geral, ali no Canadá, em Toronto. Os objetivos da minha pesquisa foram, então, investigar a produção literária engajada e o ativismo político da Judith Merrill, explorando as intersecções entre a sua atuação política e profissional na ficção científica e analisando principalmente a presença das figuras femininas no seu trabalho e como isso dialoga com o ativismo da autora. Então, a Judith Merrill foi atuante ali como escritora, como editora, como antologista de ficção científica, crítica, enfim, uma variedade de papéis que ela foi ocupando a partir da década de 40 até ali perto da década de 90, quando ela veio a falecer. Então, por todo esse momento, ela foi muito, muito atuante, ela se tornou um nome muito conhecido, um dos poucos nomes femininos dessas décadas ali, antes da década de 70, antes da chegada das feministas realmente na ficção científica, das mulheres que se autoafirmavam enquanto feministas, que sobreviveu, que permanece ali, ainda que de modo muito tímido, nos textos de memória, nas autobiografias, nos textos sobre a história da ficção científica, porque houve um amplo apagamento desses nomes. Tem havido uma retomada dos anos 90 para cá, aí, da participação dessas mulheres, das histórias dessas mulheres, mas isso ainda é algo que ainda está em desenvolvimento, né? Além disso, então, o nome dela sobreviveu, em grande parte por causa desses livros que se apresentam aqui, que são as antologias anuais, que se tornaram muito reconhecidas, porque elas traziam o melhor do ano e era uma forma ali dos autores de se afirmarem, né, dentro da ficção científica. Além disso, ela foi muito envolvida com ativismos, desde uma participação ali na juventude trotskista, ali no ensino médio, um envolvimento com conhecimento, entrando em contato ali com os movimentos estudantis, passando pelas pautas antimacartista e pacifista, que vão estar muito presentes na literatura dela, e ao fim da vida ali realmente se afirmando como feminista e se envolvendo com pautas ambientais. E embora ela não tenha se afirmado como feminista por muitos anos, a gente vai ver uma presença muito forte das pautas de gênero nos trabalhos dela e um frequente protagonismo de mulheres nessa literatura que se envolve com a própria mensagem política dos textos dela. Então, antes de entrar ali nessa literatura em si, eu gostaria de falar um pouquinho sobre dois pontos ali do aspecto mais teórico da minha tese e que acaba sendo relevante para essa apresentação, que é a supressão da escrita feminina e a figuração das mulheres de autoria feminina e a figuração das mulheres na ficção científica. Então, a Joanna Russ, ela faz um apanhado bem interessante nesse sentido. Ela foi uma escritora de ficção científica e uma crítica literária também. E ela escreveu How to Suppress Women's Writing, em que ela elencou várias formas pelas quais a escrita de autoria feminina ela foi suprimida. Porque, embora a escrita de mulheres brancas não tenha sido formalmente proibida nos Estados Unidos, ela foi suprimida por uma variedade de mecanismos que vão
desde a falta de recursos, a proibição informal, né, a falta de recursos temporais, a falta de recursos financeiros. Então, nós temos, por exemplo, a Carol M. Wheeler, que também é uma escritora dessa época, contando que ela escrevia os seus textos dentro do cercadinho das crianças. Enquanto ela entretinha os filhos e cuidava dos filhos, ela escrevia ao mesmo tempo. Então, a falta de recursos temporais, os recursos necessários para poder ter foco, né? A falta de recursos financeiros, da pena, do papel, da tinta, a falta de acessos à educação, a bibliotecas, aos conhecimentos das bases científicas também para se engajar com a ficção científica, que é algo que as mulheres foram desestimuladas ali por muito tempo, e nos Estados Unidos até ali, pelo menos até 2006, nos últimos censos a gente tem ali dados sobre esse desestímulo das meninas e mulheres de se engajar com a ciência, de se engajar com a matemática, com a ciência, com as exatas, né? Ela passa também, fala da negação da agência, de textos que afirmam que essas mulheres não foram elas que escreveram, que esses textos não foram elas que escreveram, a poluição da agência, o julgamento do conteúdo desses textos com 2 pesos e 2 medidas, que também é um tema bem interessante e importante ali quando a gente fala da ficção científica de autoria feminina da década de 50, porque nós vamos ter a figuração, esses textos, eles já, essas mulheres, elas já estavam presentes publicando, elas já traziam ali, de alguma maneira, personagens interessantes, importantes nas narrativas que eram outras mulheres, mas é um momento em que essa ficção científica se caracteriza por focar nos ambientes domésticos, no lar, na família, em espaços que são caracterizados socialmente como espaços das mulheres, e que permite, então, abordar temas como a guerra nuclear, como a militarização, como a contaminação do ambiente, a partir da perspectiva dessas mulheres. E há uma resistência desses leitores a esses conteúdos, principalmente reclamando da presença de bebês, da presença de romances, era algo que incomodava muitos leitores, meninos e homens ali, a presença de romances e de interesses românticos e sexuais nesses textos de autoria feminina. E essa presença ela já estava presente nos textos de autoria de homens ali. Já haviam interesses, essas personagens que estavam no texto para ter essa função, inclusive muitas delas muito sexualizadas, e não havia, então, a mesma ferocidade na crítica a isso. Aí nós temos, então, essas figurações da guerra, principalmente ali, trazendo esse exemplo, como a experiência masculina da guerra como universal, como representante universal de nobreza, de heroísmo, de glória, de sofrimento, de perda, de luto, enquanto a experiência dessas mulheres dessa guerra, ela é marginalizada, ela é pouco interessante, ela não é tão relevante, ela é chata, ela está estragando a ficção científica. A gente tem também a falsa categorização e o isolamento, que é importante porque, então, os poucos textos que adentram um cânone literário, uma história literária, eles entram, muitas vezes, a Russ denuncia, né, isolados do resto da produção da autora, da tradição a qual a autora pertence, e isso gera também a anomalia, né? Essa autora, ela é diferente dos demais, ela não pertence da mesma maneira, esse texto é diferente, está isolado, ele não pertence, e isso dificulta as novas escritoras a se identificar com essas escritoras anteriores, e resulta nessa falta de modelos, que também é estudada ali pela Laine Showalter, que fala disso, né, de heranças culturais, heranças intelectuais que não passam de uma geração de escritora para outras ali, porque as mulheres acabam isoladas de uma possível tradição de autoria feminina, e em vez de herdar moldes, de herdar
modelos, tropos, elas acabam sentindo que elas precisam reinventar essa autoconsciência do zero e sempre reiniciar. A própria Rose também traz uma história dela, de quando ela estava na universidade, que ela queria... contou para um colega que ela queria ser escritora, e esse colega disse que, como assim, mulheres não escrevem? E ela ali, com a sua bravura, falou que ela seria, então, a primeira. Mas ela não era a primeira. Então, esses rompimentos ali, essas rupturas. E ela fala que sem modelos é difícil trabalhar, sem contexto é difícil avaliar, sem pares é quase impossível falar. Então, isso afeta essas escritoras, e é interessante pensar nisso para pensar como que essas autoras elas se inserem profissionalmente, como elas começam a publicar, como elas conseguem dar a volta, né, e ao redor desses mecanismos. E no que tange, então, as figurações de ficção científica, das mulheres na ficção científica, o Brian Atteberry propõe que pensemos, então, o gênero da ficção científica como um sistema de sinais, assim como o gênero e a ficção científica como sistemas de sinais, como códigos por meio dos quais a gente pode assinalar e interpretar significados, e isso também dialoga ali com uma percepção da Jo Scott de que o gênero implica, entre outras coisas, a presença de signos culturalmente disponíveis e normas de sua interpretação. Então, nós podemos pensar ali como as autoras figuram esse código de gênero dentro da ficção científica, se apropriam desses códigos e também inserem ali ruído nessa relação entre o código culturalmente disponível e a interpretação normatizada ali desses signos, como a femme fatale, a Maria, Eva e etc. Então, as mulheres, elas participaram da ficção científica pulp desde ali de 1927, quando a Claire Wingers Harry ganha uma competição e ela tem ali a possibilidade de publicar. E isso é tipo um ano depois de começar a haver periódicos de ficção científica pulp nos Estados Unidos. Entre 1926 e 1960, 203 autoras publicaram quase 1.000 histórias, indo então de 6 autoras com 17 textos na década de 20 para 25 autoras com 62 textos na década de 30, 47 autoras com 200 textos na década de 40, 154 autoras com 634 textos na década de 50, só ali nos Estados Unidos, né? Então, elas vão crescer, o número de autoras, de escritoras, vai crescendo gradualmente ali nos sumários, mas elas ficam ali em cerca de 30% dos sumários ali, dos nomes elencados. Então, elas continuam ali numa posição minoritária, mas elas têm uma presença crescente, e essa presença das mulheres, ela não é sentida só enquanto escritoras. Elas se apresentam na ficção científica também como leitoras, como fãs, como organizadoras, né, de eventos, como editoras, como agentes literárias, como ilustradoras. Elas vão participar, então, da ficção científica de diversas maneiras, e se engajar com isso de diversas maneiras. O Rob Bennett calcula ali que em 1960 as mulheres compunham cerca de 20% dos fãs ativos. Então, elas estão presentes ali no fandom, nas fanzines, que são a imprensa amadora, em que elas vão abordar diversos temas que vão desde as atividades dos fãs, as reuniões, as disputas, as resenhas sobre a ficção científica. Vão estar em clubes como o Science Fiction League, a Fantasy Amateur Press Association, que não é bem um clube, mas é uma associação ali de imprensa amadora que auxilia ali na produção dessas fanzines. E na Los Angeles Science Fiction League, em que a gente tem, inclusive, a Myrtle R. Jones Douglas, que é essa da foto aqui, essa mulher da foto, que foi, então, é considerada, então, a mãe dos cosplays ali, uma das primeiras, se não a primeira cosplayer, né? Então, há essa presença muito forte dessas mulheres, embora essa presença, em muitos sentidos, foi negligenciada
A própria Judith Merrill, ela participou dessa imprensa amadora, ela começou publicando imprensa amadora ali com a Temper, que virou Distemper, que virou tipo a Temper, que voltou a ser Temper, e com a Science Fiction. Então, só para mostrar para vocês, deixa eu ver como eu faço. Aqui. Esse aqui é o Fanac, em que a gente tem uma lista de fanzines aqui organizadas. Elas estão organizadas, dá para acessá-las por letra aqui, ou por ordem alfabética do nome das revistas, ou do nome dos editores. E se a gente abrir, por exemplo, a Fanzine, que é uma revista muito interessante, então, aqui, que apresenta, ela se propõe a ser uma ficção, uma fanzine que é voltada para o público feminino, para as femfans, como elas chamam. Ela começou a ser publicada em 1954, então, ainda na década de 50, e no primeiro editorial, a Joan Carr, que é uma das editoras, fala que nos vários clubes do Reino Unido ali, as femfans são minoria, e a fanzine, então, é pensada para unir essas minorias para que elas consigam ser mais ouvidas no mundo dos fãs. Então, já havia também, inclusive, uma preocupação em criar espaços para essas mulheres fãs de ficção científica e espaços de publicação e de discussão para essas mulheres. E a própria Judith Merrill fez parte também dessa imprensa amadora. A gente tem aqui um exemplo de um texto produzido por ela, que é a Tipo a Temper. Então, só para vocês terem também uma referência visual de como essas fanzines se pareciam nessa época, era algo muito artesanal mesmo. A gente tem uma folha 4 datilografada, mimeografada, feito cópias e distribuída, presas ali com grampos. Vocês podem ver as marcas aqui dos grampos e dos cupins também. Que vão, então, é algo bem artesanal, bem simples, de quando em quando tem alguma figura. Acho que aqui a gente tem um exemplo de uma figura ali, que alguém fazia gratuitamente, e isso era distribuído ali entre os próprios fãs de ficção científica. E aqui a gente tem a Tipo Temper com o texto Give the Girls a Break, or What Price Emancipation, que vai falar sobre o retorno dos veteranos da guerra e as demandas que eram postas sobre as mulheres de que elas abdicassem dos seus empregos e focassem no lar ali. Então, nesse texto, de 1945, logo depois mesmo da Segunda Guerra Mundial, em um contexto em que as mulheres estavam sendo bombardeadas por discursos que associavam a própria cidadania das mulheres ao retorno ao lar, a focar no ambiente doméstico, a cuidar das famílias, proteger as famílias do perigo vermelho, e que traziam, então, essa ameaça mesmo de diagnósticos como neurose para as mulheres que insistissem em manter seus empregos e negligenciar ali, entre muitas aspas, a família, ou ameaça do diagnóstico de neurose, a culpabilização dessas mulheres de que elas não estavam, então, dando o devido cuidado aos filhos. Nesse contexto, a Judith Merrill escreve Give the Girls a Break, numa fanzine de ficção científica, em que ela fala: nos últimos meses, os resumos e revistas femininas têm explodido em uma onda retórica sobre o mais inatacável dos assuntos, o amor de mãe, enumerando as armadilhas emocionais e psicológicas que aguardam as crianças cruelmente privadas da compreensão e afeição constante que só uma mãe pode dar.
eles estão alegremente anunciando o fim da creche. A causa é mais clara do que a reclamação. Durante a guerra, quando as mulheres eram necessárias em fábricas e escritórios, o cuidado das crianças recebeu um tremendo ímpeto. Agora, os homens voltam para casa e não há emprego suficiente para todos. Na última leitura, o número de desempregados chegou a 3,5 milhões. É realmente muito fácil criar a ilusão presunçosa de paz e fartura e prosperidade, fazendo a mulherzinha voltar ao seu avental de babados na pia da cozinha, dando seu emprego ao marido. Os ficcionistas compreensivos e psicólogos galãs nos asseguram diariamente que, independente do que uma mulher pense que quer, ela é muito mais feliz em um papel submerso como esposa, mãe e dona de casa. Logo após o dia da vitória na Europa, começamos a receber essas pequenas pérolas, essas pequenas joias sobre a esposa trabalhadora cujos problemas são resolvidos quando ela descobre que está grávida, não pode trabalhar e está realmente apaixonada pelo marido. As mulheres dessa geração foram criadas para acreditar que eram indivíduos, pessoas livres e iguais, com um trabalho a fazer no mundo. Vamos parar de nos enganar, então, que assim que uma mulher se casa, ela pode correr direto para o mundo onde a avó vivia quando menina. As meninas têm seus direitos legais, financeiros e domésticos. Elas estão livres, entre outras coisas, do lugar que ocupavam em uma sociedade ultrapassada. Agora, elas têm que fazer um lugar para si mesmas na comunidade do mundo moderno. Então, nesse espaço de imprensa amadora, a Judith Merril encontrou a possibilidade de articular suas ideias inclusive de cunho político, de maneira bastante aberta e direta. E de resistir. Então, também é interessante não só para observar como esses espaços de publicação dentro da ficção científica poderiam ser usados para abordar pautas políticas, mas se apresenta aqui, então, essa resistência dessas mulheres da década de 50, de antes da década de 50, da década de 40 ainda, a essa submersão, como ela traz nos papéis domésticos, a essa retórica que enfatizava o papel da mulher no lar e que tentava forçar esse retorno das mulheres ao ambiente doméstico, tentava tornar esse ambiente mais palatável, mais atraente. A gente vê a resistência ali dessas mulheres a essa movimentação política que acontecia nesse momento e nesse cenário, que é um cenário de virada conservadora, de onda conservadora. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, ele se posiciona, ele assume uma nova posição geopolítica, em oposição ao inimigo soviético, uma posição também de potência, de crescimento econômico muito grande, que resulta, inclusive, na tecnologização do lar, de necessidade de adaptar a sua autoimagem a essa nova posição geopolítica, trazendo esse American Way of Life, esse incentivo ao consumo, esse lar tecnologizado, essa família nuclear, tentando trazer as mulheres de volta ali para o lar também, e para proteger ali essas famílias de um perigo vermelho, do medo desse agente comunista entre nós, escondido, que seduz, que atrai, que tenta ali subverter os meios sociais, que é esse perigo escondido que deveria ser encontrado. E para isso forma-se o Comitê Permanente do Senado para Assuntos Internos, que tem por função encontrar comunistas ali no governo, dentro do governo americano, dentro das universidades. Então a gente vai ter agências de governo, governamentais, pesquisando diversos escritores, pensadores, professores, agentes públicos, tentando descobrir as afiliações deles, se eles eram um perigo. E isso acontece também com os escritores de ficção científica, mas que acabam sendo descartados como lunáticos, como doidos. Então eles estão falando de umas coisas esquisitas, eles estão falando de alienígena aqui. Esse povo não... A gente não precisa se preocupar com eles, porque eles não são sérios. Então, com essa marginalização ali da própria ficção científica, acaba que
a ficção científica se torna um espaço aberto às dissidências políticas, à crítica política. E nas palavras da Meryl ali, o efeito secundário mais importante da bomba não foi sentido até o ápice da era McCarthy, quando a ficção científica se tornou por um tempo virtualmente o único veículo de dissidência. Então, ali nesse contexto pós-Segunda Guerra Mundial, há essa possibilidade de utilizar desses espaços narrativos e da ficção, dos códigos da ficção científica para abordar temas políticos, para discutir essas pautas e criar uma literatura engajada, porque acabava que era vista, a ficção científica acabou sendo vista como inofensiva ali ao governo. A Judith Merril, ela começa a escrever a partir dos Futurians, ela entra em contato com a Futurian Society of New York, que é uma organização de jovens imaginativos de Nova York que se encontravam 2 vezes por semana para discutir literatura, arte, ciência, poesia, o progresso ali nas próprias palavras dos Futurians. Eles têm algumas características, dentre elas a profissionalização. Então, a Judith Merril, que é essa mulher aqui no centro, que estamos discutindo ali ainda em 1950, o Isaac Asimov está aqui também presente, Frederick Pohl, que se tornou um editor, a gente tem vários Futurians presentes. Muitos deles, então, se tornaram editores, se tornaram escritores, e isso possibilitou, entre outras coisas, a coautoria. Eles produziram muito juntos, um começava a escrever o livro, outro terminava, um escrevia, outro revisava. Eles começaram a editar pequenas revistas, e eles tinham, então, lacunas a preencher, que poderiam ser espaços ali para os próprios Futurians publicarem alguma coisa. E eles tinham também, eles foram criando seminários de escrita, workshops, eles foram atuando em conjunto, foram agentes literários uns dos outros, foram se inserindo dessa maneira, e eles também eram caracterizados por um envolvimento político muito forte. Não necessariamente só de esquerda, tinha uma variedade de posições políticas ali no grupo, mas a gente tem uma presença bem forte da esquerda, com o John Mitchell, com o Frederick Pohl, que eram parte do movimento comunista, a própria Merril, que era trotskista. Então, era também um ambiente de muito debate político, de muita participação política, e o John Mitchell, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, ele escreveu um discurso intitulado Mutation or Death, que falava que, em um contexto de ascensão de fascismo, em que o futuro de Segunda Guerra Mundial, em que o futuro ele poderia até mesmo não existir, uma literatura que se voltava ao futuro tinha que ser engajada, tinha que se envolver com essas pautas políticas, ela tinha que fazer isso ou ela ia morrer, ou ela ia deixar de existir. Então, ele faz um discurso ali demandando que a ficção científica se envolvesse com pautas antifascistas, antitotalitárias, com uma resistência ao nazismo, e que, inclusive, discutisse as revoluções que estavam começando a se organizar, que estavam acontecendo, desde a Revolução Russa até a Revolução Anarquista ali na Espanha, no contexto de Guerra Civil Espanhola, até os movimentos políticos que estavam acontecendo ali também já comunistas nas regiões da China. Então, demandando ali uma ficção científica mais envolvida politicamente. Esse movimento não foi muito bem sucedido, mas ele enfatiza essa intersecção ali entre a ficção científica e a esquerda estadunidense nessa época. A Judith Merril entra, então, para esse grupo, ela começa a fazer parte dele, e logo conhece a Virginia Kidd, que também era uma jovem mãe, com o marido lutando na Europa, que tinha o sonho de ser escritora, mas tinha que lidar também, não só com o cuidado com a criança, com a filha, e já contando ali a ficção científica, uma dupla jornada, mas uma tripla jornada se nós contarmos também a necessidade que essas mulheres tiveram de trabalhar, porque a pensão que elas recebiam não era o suficiente. Então,
para encarar essa tripla jornada, elas vão se ajudar, elas vão começar a dividir um apartamento, que é o Parallax, elas trazem as reuniões das futuras para dentro da própria casa e começam ali a se auxiliar nesse cotidiano, a lidar com esse cotidiano juntas. A Judith Merrill começa a publicar, a Virginia Keir também publicou, mas ela se tornou eventualmente uma agente literária. Existe até hoje o site da agência literária dela. E ela foi agente literária, entre outros escritores ali, inclusive a Ursula Le Guin, mas da Judith Merrill, ao longo de toda a carreira dela, até o final da vida dela, inclusive ela editou ali uma coletânea póstuma de contos da Judith Merrill. Então elas se auxiliam ali, e essas são alguns dos mecanismos que a Judith Merrill vai encontrando para conseguir se inserir profissionalmente e para se manter publicando, para se manter dentro da configuração da ficção científica e do gênero. Um dos primeiros textos que ela publica é That Only a Mother, e esse é um dos textos mais reconhecidos da autora e o único deles que foi traduzido para português. Que então fica com o título de Sua Mãe em português, né? Esse texto, ele se volta a uma experiência de uma mulher, a experiência de uma mulher de uma guerra atômica, uma guerra curta, que foi vencida pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos saem vencedor, mas ao final da guerra há então uma disseminação dessa contaminação por radiação, né, no ambiente, e o texto explora a experiência de uma jovem mulher grávida, que tem então os medos do adoecimento desse feto, dessa criança, das mutações dessa criança, mas não só isso, também da violência masculina, que se apresenta ali como a possibilidade de infanticídio, uma onda de infanticídio que se disseminava pelos Estados Unidos, por outros países, sem que autoridades punissem esses homens que estavam assassinando essas crianças. Então, o Hank, que é o marido dela, que é militar, que não está presente, a gente tem essa questão, essas representações desses ambientes bastante feminizados por causa da guerra e por causa dessa ausência dos homens que vão lutar na guerra. Então, boa parte do texto é só a Margaret, ou só a Margaret e a filha, a Henrietta. E boa parte do texto, a Margaret fica tentando se convencer de que tá tudo bem, que essa criança vai nascer bem, nada de ruim vai acontecer. A ponto que ela vai perdendo contato com seus sentidos e para de perceber o que está acontecendo com a Harriet. Ao final do texto, o Hank, o marido, volta, ele se encontra, então, com a Margaret, e ele fala, Maggie, com a sua garganta seca, as palavras vieram duras, baixas e ásperas. A cabeça dele estava girando, mas ele precisava saber antes de desistir. Maggie, por que você não me contou? Contar o que, querido? Ela não sabia. Suas mãos fora de controle corriam para cima e para baixo pela pele macia do corpo do bebê. Corpo sinuoso e sem membros. Ah, meu Deus, meu Deus. Sua cabeça balançou e seus músculos contraíram-se num espasmo amargo de histeria. Seus dedos apertaram sua criança. Oh, meu Deus, ela não sabia. Então, o texto termina com, inclusive, a possibilidade de um infanticídio. De modo que a autora enfatiza os perigos dessa bomba nuclear, do uso desse tipo de armamento, da contaminação pela radiação, pelo impacto que isso teria dentro aos membros mais frágeis dessa sociedade, às crianças, mas não só isso, ao núcleo tão sacralizado naquele momento do lar. Então ela negocia com esse discurso que sacraliza o lar, que ela estava mais que ciente de quais eram os interesses atrás desse discurso, como nós vimos, mas ela negocia com isso para enfatizar essa mensagem política e para demonstrar como isso impactaria esse núcleo, assim como para trazer essa experiência das mulheres da guerra. Algo muito parecido acontece com Shadow on the Hearth, de 1950, em que nós temos aí a experiência sendo narrada da Gladys Mitchell, da família Mitchell,
do bombardeio de Nova York. Então, eles vivem no subúrbio nova-iorquino, o marido está em Nova York quando cai a bomba na cidade. É possível que ele tenha morrido, é possível que não se sabe pela maior parte do texto. A Gladys não sabe pela maior parte do texto. O filho mais velho, que é o Thomas, ele foi, então, ele está na universidade, talvez ele tenha sido alistado, também não se sabe. Além disso, fica, então, no núcleo familiar só a Gladys e as duas filhas que ela tem, a Ginny e a Bárbara. A Ginny é quem acaba sendo contaminada, que é a filha mais nova, de 5 anos, que acaba sendo envenenada por radiação através do cavalo de pelúcia dela, que ficou na chuva e acabou tomando chuva radioativa. Ela pega esse cavalo de pelúcia, leva para a cama, dorme com ele e acaba envenenada por radiação. Então, de novo, a gente tem não só uma das filhas, mas a filha mais nova sendo a que se envenena. Nós vamos, inclusive, ter uma cena ali que é no hospital, em que ela vê as crianças doentes ali. Então, isso enfatiza a mensagem. O texto explora, então, a guerra e a guerra nuclear dentro de um ambiente característico como feminino, que é caracterizado como feminino nessa sociedade, que é o lar, que é a casa, que vai ganhando contornos também de laboratório, conforme ela tem que aprender a lidar com esses adoecimentos e aprender a lidar com um agente que não é um agente de contaminação letal, que não é um agente biológico, que é inodoro, que é invisível, que ela não consegue entender ou compreender, que dura muito mais que a extensão de uma vida humana. Então, algo tão abstrato e vago para alguém que não foi ensinado como lidar com isso. Então, em um dado momento do texto, ela fala, a Gladys Mitchell fala, era Paulo. Ela deixou ele na chuva, ela trouxe de volta para casa e foi dormir com ele. Havia uma imagem clara na sua cabeça. O cavalo azul desbotado e a menina de bochechas rosadas no travesseiro juntos, noite após noite. Não há mais nada seguro? Nem a chuva ou a casa, nem mesmo o pequeno cavalo azul? Mas a guerra acabou, ela disse em voz alta. Poderia alguma coisa ser segura? De novo, então, o fim da guerra não implicava a segurança mais, por causa da contaminação. Então, não havia a possibilidade de retorno a uma vida como ela era antes do uso desse tipo de armamento. E a autora traz isso no texto e ela enfatiza isso. Além disso, ela figura ali dois modelos. O perigo também da militarização e dos militares. Então, nós temos os vizinhos, os homens da vizinhança se tornando subitamente autoridades militares, como uma espécie de guarda civil ali, e que patrulha a região, que adentra as casas, e que não tem informações sobre a contaminação. Então, a Gladys, em diversos momentos, pergunta, e as perguntas dela são deixadas de lado, porque não há respostas para ela sobre se a água está segura, se a vizinhança vai continuar naquela região, se vai ter alimento para todo mundo. Então, ela não consegue essas respostas e ela não aprende a lidar com esse impacto da radiação com essas autoridades. Muito pelo contrário, essa autoridade vai se tornando cada vez mais um perigo para a família, na medida em que um dos vizinhos ali desenvolve interesses românticos na Gladys e tenta convencê-la a largar a família, tenta extorquir favores dela em troca de assentos preferenciais no trem que vai deixar a cidade. Então, essa autoridade militar se apresenta como um risco. Quem auxilia a família é um cientista, um professor que era um cientista, virou professor, foragido, que era pacifista, que denunciava os perigos de uma guerra nuclear e que é quem vai ensinar a Gladys a identificar a radiação e a tratar a radiação na própria casa, para não depender dos hospitais ali. Então, assim, a autora opõe e toma partido ali entre dois modelos de
de patriotismo que estavam sendo discutidos na época, um militar que afirmava, então, a inevitabilidade dessa Terceira Guerra Mundial, e que, para lidar com essa guerra, as pessoas teriam, então, que se militarizar, que aprender a pegar em armas e a criar patrulhas, criar uma defesa civil ali para elas. Enquanto que, por outro lado, há um modelo de cidadania científico que falava da necessidade de se evitar essa guerra de qualquer maneira que fosse possível, de encontrar outras soluções e de disseminar informação sobre os perigos da radiação, de ensinar as pessoas. Então, a autora figura esses dois modelos nesses personagens que adentram a vida dessa família e figura ali os perigos desse modelo militar e os possíveis benefícios desse modelo científico, mas ainda assim, nada disso garante que a família vai sobreviver nesse cenário catastrófico. Então, eu gostaria também de mostrar para vocês aqui rapidinho uma das revistas aqui. Então, aqui temos também outro repositório que foi muito utilizado por mim na tese, que eu acho muito importante, interessante, que é das revistas de ficção científica pulp. A gente tem uma variedade de títulos aqui, né? Então, e aí, se nós clicamos aqui dentro de um dos títulos ou de um dos volumes, nós temos as revistas linkadas aqui, elas aparecem em PDF para a gente. E aqui já aberto a revista em que foi publicada da Only a Mother. Tá aparecendo já? Deixa eu ver. Tá. Que a gente tem essa capa trazendo bem essa imagética mesmo ali da Guerra Fria, né? Top Secret, um míssil. Nós temos os anúncios, né? Inclusive de alistamento. Nós temos o sumário ali, o texto da Only a Mother, que aparece aqui na página 88, e o Brastec, que está na 147. Então, primeiro a 88 aqui rapidinho. Então, esse texto era publicado dessa maneira, 2 colunas, alguma notinha ali do editor, alguma ilustração, mas pouca, e era aí o texto em si, bem simples. E aí, ao final dessas revistas, tinha sempre uma coluna de cartas, em que nós vamos ter os leitores se apresentando ali, falando as suas opiniões, geralmente sobre o volume anterior, né? E discutindo uma variedade de temas da ficção científica e das ciências. E essas cartas são sempre publicadas junto com o endereço. Então, isso possibilitava que os leitores começassem a trocar cartas entre si e formar esses clubes de ficção científica, esse fandom, através da troca de correspondências que é possibilitada pelas colunas de cartas. Aqui a gente pode ver também um pouco da recepção desses textos ali pelos leitores das revistas. Em muitas revistas, ao fim dessas cartas, tem uma nota, uma resposta do editor, o que é bem interessante para nós vermos também como os editores reagiam a essas críticas, como essas críticas eram recebidas ali dentro da ficção científica também. E aqui nós temos mais alguns anúncios que são muito interessantes, muito importantes também para a gente pensar quem que era o público que essas revistas imaginavam para si, quem que é o público que eles imaginam, e a gente vê aqui a presença também das mulheres como público dessa revista, tendo anúncios direcionados a elas ali. Outro tema, então, que eu gostaria de abordar com vocês
foi a colonização do espaço, né? A fronteira oeste, a colonização do oeste estadunidense, ela foi muito importante na formação das instituições dos Estados Unidos, da própria democracia estadunidense, e ela trazia diversas promessas, como a abundância material, o pioneirismo, a autodescoberta, a libertação das condições sociais do leste, né, da costa leste dos Estados Unidos, da própria Europa. Só que, em 1980, a Superintendência de Censos anunciou a inexistência de uma fronteira de colonização, de uma linha de colonização ali. Então, fechava-se essa fronteira com todas as suas promessas. Ela continua existindo na ficção e na própria ficção científica, mas ela se reabre enquanto possibilidade durante a Guerra Fria com a corrida espacial. Então, volta a ser possível atingir que os Estados Unidos tivesse essa abundância material, esse pioneirismo, todas essas promessas voltam a ser possíveis ali no espaço extraterrestre. Mas não só isso, a conquista, entre aspas, ali do espaço, ela trazia mesmo uma promessa de grandiosidade humana que supera as restrições impostas pela natureza ou por Deus, pelos deuses, aos humanos, ao sair do planeta ao qual os humanos foram confinados. Então, o Donald Wollheim, que também é um escritor de ficção científica dessa época, ele observa que, uma vez que tenhamos nos espalhados para além dos limites desse um planeta habitável, ao qual estamos confinados, nós, ou humanos carregando nossos genes e nossa herança, nos tornaremos imortais. Na ficção científica da Judith Merril, a fronteira espacial ela se apresentava como possibilidade de emergência de novas relações sociais, sexuais, reprodutivas, possibilitando que as mulheres ascendessem a novas posições dentro dessas sociedades e que elas pudessem se associar a essa grandeza humana e a essa grandeza científica da qual elas foram excluídas e que tem majoritariamente nomes masculinos ali na sua história. Então ela traz a história de 6 mulheres, amarra de uma mesma família, amarra essas 6 gerações de mulheres a essa grandiosidade humana, permite então que nesse novo contexto elas assumam posições de astronautas, de cientistas, de médicas e sejam pessoas importantes na formação dessa colônia humana, dessas colônias humanas no espaço. Então, no começo do texto, a narradora ali fala, que é a Emma. Essa história poderia ter começado em qualquer lugar. Começou com uma oração sem palavras, antes de haver palavras. Quando homens e mulheres sem nome olharam para pontos de luz distantes e se questionaram. Começou novamente com as pirâmides apontando para os céus. Um de seus começos foi nos séculos esqueléticos de escuridão da igreja, quando Brahe, Bruno e Kepler, Copérnico e Galileu arrancaram o véu da ignorância consagrada, de modo que os homens poderiam, mais uma vez, ver as estrelas. Começou de novo aqui em Ullern, mas nessa narrativa começou com Marta, que é a primeira dessa família, nós temos várias, a Joan é a primeira que vai para Plutão, a criar uma colônia, e a Emma é uma das terceiras, é uma das últimas, e uma delas ali vai para Ullern e vai ser a primeira a descobrir esse novo planeta e as formas de vida que ali habitam. Se opõe, então, ao uso de armamento para tomar as terras desses nativos, ao descobrir que eles são inteligentes. Advoga ali pelas relações diplomáticas com esse grupo nativo, mas a própria descoberta da inteligência desses nativos identifica ali novas e outras, não novas, mas outras formas de violência. Então, a inteligência desses nativos é identificada quando um casal desses dois nativos é mantido em cativeiro e estudado
pelos humanos por anos a fio, até que a inteligência deles é provada e que se descobre como se comunicar com esses nativos. Aí relações diplomáticas começam a ser estabelecidas. Não só isso, mas uma vez que essas relações são estabelecidas, elas são negociadas ali por outra mulher dessa mesma família, dessa mesma linhagem, e relações comerciais começam a ser organizadas. Eles vão, então, juntos ter uma empreitada para Niflheim, onde eles vão explorar uma forma de combustível que ali existiria, que possibilitaria aos humanos viajar e dar continuidade a esse projeto colonial. Ao passo que o que os nativos de Ullr, os Ullerns, receberiam disso seria principalmente que a sua pele, que é dura e então frágil, se tornaria mais flexível e eles evoluiriam em uma escala evolutiva que teria que ter como referencial o ser humano. Mais que isso, os Ullerns, eles vão como força de trabalho bruta, força de trabalho braçal, enquanto os humanos vão como força de trabalho intelectual. Então, as mulheres, elas atuam ali em um papel que historicamente também foi ocupado pelas mulheres brancas nas colônias nos Estados Unidos, que é onde inserir esse estrangeiro, esse outro, dentro da nação, dentro do doméstico, domesticar, então educar, ensinar, inserir, comunicar, trazer esse outro para dentro do doméstico, domesticar, dentro de uma hierarquia social que coloca esse nativo abaixo no caso ali do humano, né? Falando dos Ullerns, e que não é equitativa, não é justa, não é igualitária. Então, há também uma continuidade desses discursos nos discursos da autora. Então, depois dessas publicações e ao que são ali de 1952, a autora publicou ficção científica por mais alguns anos, trazendo pautas similares a essa, mas também outras. Depois disso, ela vai passar um tempo em Londres, ela começa a acompanhar a participação dos estadunidenses ali na Guerra do Vietnã. A partir da mídia estrangeira, ela começa a ver as violências ali por uma ótica ainda mais direta dessa participação dos Estados Unidos no Vietnã. Ela se opõe a isso, ela vai participar de protestos, ela vai testemunhar de primeira mão ali os protestos da Convenção Democrática de Chicago e vai decidir por abdicar da sua cidadania estadunidense e vai imigrar para o Canadá, onde ela vai atuar também muito no auxílio aos dissidentes políticos e principalmente ali aos jovens que fugiam ao alistamento obrigatório e fugiam do próprio exército, desertavam e fugiam para o Canadá, mas ela também vai ajudar ali os movimentos de resistência no Japão, que também era uma rota ali de fuga do Vietnã para o Japão e do Japão saindo do Japão ali para escapar ao alistamento e à participação nessa guerra. Ela vai participar de vários movimentos que fazem isso, vai trazer isso um pouco para os trabalhos que ela estava fazendo no momento, que eram principalmente na rádio e televisão, mas nesses trabalhos ela vai principalmente abordar as questões ambientais e falar ali do grande medo que se tinha na época, que era a superpopulação. Então, a Judith Merril fez parte de uma variedade de movimentos políticos, socialistas, pacifistas, dialogou muito com as pautas feministas, viu na ficção científica um meio de resistência e crítica em um momento de perseguições, e por meio dos códigos da ficção científica, dos seus espaços de publicação, ela vai conseguir especular sobre futuros possíveis, antecipar futuros e tentar, então, moldar o seu presente, atuar no seu presente por meio dessa literatura, assim como ela dá voz a perspectivas, a histórias de mulheres, cria um futuro que tem um rosto feminino
mas também por meio desse protagonismo, ela fortalece mensagens políticas, nega e propõe, negocia e perturba códigos de gênero, propõe diferentes posições para as mulheres, nega posições que mulheres ocupavam e denuncia, então, essas relações desiguais. Gente, muito obrigada pela atenção. Obrigada, Janes. Pessoal, eu abro agora para a discussão. Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, dá para perceber. Lembrando que a Janes, quem não estava aqui no início, a Janes é historiadora, né? Então, a gente vê aí o quanto ela foi a fundo na história, né? Então, por exemplo, Janes, um dado que você trouxe aí, que eu confesso que ele é muito. Eu não imaginava que a gente tivesse tido tantas escritoras de ficção científica aí na década de 50, né? Isso só o que se é logado, fora aquelas que não, né, que escreviam ou que escreviam com outros nomes, né? Então, esse número aí de 154 mulheres, ali na metade do século XX, é um número muito expressivo, né? Então, isso mostra, eu diria assim, não sei, o contato, mas não o chamado da figura da mulher para com esses gêneros que não são tão. Para com os gêneros especulativos, porque se a gente parar para pensar quem são os grandes nomes da ficção especulativa que nós temos hoje mundialmente falando, são mulheres. Então, assim, isso, embora a gente hoje isso seja muito aparente, mas a partir da história você percebe que não é só agora, né? Esse fenômeno e esse número enorme de mulheres que escreviam ficção científica e também o fantástico, então ele é muito maior do que a gente pode imaginar, sobretudo aí quando se fala de historiografia literária, né? E a gente aqui no grupo trabalhando com esse resgate, né, de escritoras que caíram no ostracismo. Então, na ficção científica, com essa sua pesquisa, a gente percebe o quanto, né, as mulheres escreveram, né? É quase assustador aí os números. Se a gente parar para pensar que a ficção científica, ele é um gênero que ele desperta, embora eu considere Mary Shelley, 1818, como a mãe da ficção científica, mas ele é popularizado aí no início do século XX, né, no final do século XIX e do século XX. E aí tem números como esse que você traz, são bem, eu diria, estão fora do meu radar, sabe? Eu fiquei surpresa. Mas eu abro aí para quem quiser falar, pessoal, podem fazer. Olha, nós estamos diante, não é todo dia que a gente tem uma historiadora e trabalha com literatura, então aproveitem, tá? Gente, obrigada, Janes, demais aí pela sua participação. Obrigada, Felipe, Fernanda, todos os que participaram, Otávio, todos os que estão aqui, que não participaram, mas ouviram com muita atenção aqui a nossa discussão sobre ficção científica. E a gente se vê daqui a 15 dias, gente. Obrigada, boa noite, tchau, tchau.